computador e vou estar olhando também para o pessoal que está assistindo no Periscope. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, afinal de contas hoje é um sábado de manhã, no meio do feriado, e vocês realmente são heróis por estarem aqui. Para quem não puder assistir essa apresentação até o final, ou se você conhecer alguém que não conseguiu assistir a apresentação, nós vamos deixar a apresentação disponível por alguns dias no nosso site. É só entrar no nosso site, a apresentação vai estar lá disponível a todos. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Coelho, eu sou dentista, especialista em mestre em ortodontia e trabalho há 17 anos com marketing odontológico. Só para fazer um resuminho, eu comecei a trabalhar com marketing odontológico por conta da necessidade que meus alunos do meu curso de especialização saíram do curso me perdoe, e tinham um pouco de dificuldade em captação de pacientes. E aí nós começamos a trabalhar nesse sentido, começamos a criar uma estrutura, começamos a criar um planejamento para que os alunos do curso conseguissem captar pacientes de uma forma ética. E eu comecei a desenvolver um projeto relacionado à parte de captação de clientes para o profissional da odontologia. Então, eu estou conversando aqui com você no computador, estou conversando aqui com você no Periscope também. Qualquer dúvida vocês depois passem e mandem as informações para nós. Então, a nossa principal conversa hoje, o nosso tema de hoje é o selfie. O que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso do selfie para os médicos. Isso é muito complexo. Por quê? Ele proibiu de uma maneira arbitrária. E isso pode refletir em nós, na odontologia? Com certeza pode refletir. Por quê? Porque tudo que acontece lá acaba refletindo aqui. Mas o que mais me chocou, o que me deixou mais preocupado foi a repercussão que isso gerou. Quando eu ouvi essa comunicação, esse comunicado, eu vi através do programa da Fátima Bernardes, programa de manhã. E o que aconteceu? Eu vi um manifesto das pessoas em favor dessa lei. Então surge aí um sentimento contraditório. Pode o médico, pode o dentista divulgar o seu trabalho, a sua clínica na mídia? Eu acho que deve poder sim. Porém, o que acontece? Começou a ter um certo abuso, e esse abuso acabou levando aos conselhos a adotarem uma medida arbitrária, impedir que isso tornasse a acontecer. Então, temos que tomar alguns cuidados, tomar algumas precauções. Para quem tem acompanhado o nosso grupo já há algum tempo, já conhece as estratégias que nós adotamos, que é uma estratégia de engajamento do paciente e não de divulgação, de publicidade. Segundo o que a Fátima Bernardes falou no seu programa e que os outros repórteres falaram e que algumas pessoas da plateia falou, eles ficaram a favor porque eles eram contra o abuso. E realmente houve alguns profissionais médicos que fizeram selfie do paciente numa mesa de cirurgia, fizeram selfie do paciente em momentos de exame, enfim. Esse não é o nosso objetivo. Esse não é o seu objetivo, esse não pode ser o seu objetivo. Vamos entender. Coisas muito simples que acontecem geralmente. Fotos de casos antes e depois pode ser colocado no Facebook, no blog, no site? Não pode. Mas infelizmente muitos colegas continuam fazendo esse tipo de procedimento. E isso leva com que o conselho acabe adotando uma medida arbitrária. Se nós já sabemos que não pode fazer, é melhor a gente evitar. Nós não precisamos usar esse recurso. Nós temos uma estratégia. Vocês se lembram dos 5 passos? Nós temos 5 passos para trabalhar na captação de cliente de uma forma ética. Qual é o primeiro passo? Que o paciente te conheça, que use o seu site, o seu blog, para que ele venha a te conhecer. Então ele te conhece, depois você vai fazer com que ele goste de você, depois você vai fazer com que ele confie em você, tudo usando as ferramentas de internet, de site, de mídias sociais, enfim. Te conheça, goste de você, confie em você,
fale de você e, por último, ele vai adquirir seu serviço. Mas veja bem, olha o que o Conselho fez. O Conselho Federal de Medicina, ele proibiu que o médico fizesse o selfie, mas não proibiu que o paciente fizesse o selfie. Porque eu tenho casos de que eu estou em atendimento, que o paciente, ele quer fazer um selfie, porque ele está feliz, ele está contente, ele está feliz com o resultado do tratamento, ele gosta de mim, ele gosta da minha equipe, e ele quer fazer um selfie. Aí não tem problema. Agora, não posso eu fazer um selfie de um procedimento que eu estou realizando. É, no mínimo, indelicado. Mesmo com a permissão do paciente, ele pode permitir naquele momento, mas depois ele pode acabar proibindo. Então, vamos tomar uma estratégia adequada para que nós possamos evitar que o nosso Conselho Federal venha realmente a nos punir em relação a isso. Então, o selfie foi proibido, medidas de propaganda no Conselho Médico foi proibido, nós ainda podemos fazer algum tipo de propaganda, nós ainda podemos fazer divulgação no nosso trabalho de uma maneira ética, de uma maneira clara, sem ferirmos as diretrizes de respeito com o nosso paciente. Tudo bom? Então esse é um ponto muito importante. Nós ainda podemos, nós dentistas, profissionais de odontologia, ainda podemos fazer o selfie, mas nós não devemos fazer o selfie. Essa é uma atitude muito clara. Agora, nós podemos permitir que o nosso paciente faça. Lembra, a nossa estratégia é uma estratégia de engajamento e não de publicidade. Muitas contas de Facebook estão sendo bloqueadas. Por quê? Porque estão adotando medidas antiéticas. Quem bloqueia a conta do Facebook? É o Conselho Federal de Odontologia? Ou é o próprio Facebook que não quer se indispor com o Conselho Federal de Odontologia? É o próprio Facebook, porque ele tem uma visão mercadológica, ele não quer se ferir e contra algumas organizações. Então é assim, quando você tem uma conta do Facebook bloqueada, não tem como voltar atrás. Bloqueou, você perdeu todos os seus contatos, você perdeu todas as suas publicações e não tem como reivindicar isso de novo. Quando você aceita você se inscreve no Facebook, tem aquelas letrinhas pequenininhas lá de condições e que você se submete, você aceita e você clica lá, aceito. Quando você aceitou aquilo, você aceita as normas e as diretrizes colocadas pela própria rede social. Então, não deve fazer fotos antes e depois. Se alguns colegas estão fazendo e ainda não tiveram as suas contas bloqueadas, sorte deles. Como eu penso a longo prazo, você pensa, veja bem, você fez faculdade, você fez especialização, você se capacitou, você não vai se queimar com uma bobagem dessa. Para saber o que fazer é muito simples. Nós temos os nossos encontros gratuitos. Nós temos centenas de cursos orientando de como fazer e como não fazer. Existem muitos cursos na internet, inclusive tem os nossos cursos também. Mas enfim, você não precisa nem gastar. Tem as nossas reuniões periódicas que você recebe o comunicado por e-mail para poder participar do nosso curso, dos nossos encontros. Então assim, não cometa erro. Depois, infelizmente, é triste, mas é a realidade. Eu recebi e-mail de colegas falando, poxa, bem que você falou e acabei tendo minha conta bloqueada. Poxa, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Não usa fotos antes e depois. Não faça selfie dos seus pacientes. Adote uma estratégia de engajamento do seu cliente. Se associa, ele seja amigo dele. O propósito do Facebook é uma rede social, onde você pode, de uma maneira subliminar, acabar apresentando o seu trabalho. Então é uma maneira muito simples. Deixa eu só falar uma coisinha. Se você quiser enviar alguma pergunta, por favor, coloque aqui embaixo, que nem o Dr. Eloy enviou a pergunta. Se eu não posso colocar fotos antes e depois, o que eu vou fazer? Boa pergunta, Dr. Eloy. O que você vai fazer? Se você não pode colocar fotos antes e depois, você vai fazer o quê? Engajar os seus pacientes. Você vai trabalhar como se fosse, uma empresa você vai levar informações de novos lançamentos da odontologia, novos procedimentos da odontologia, vai falar de benefícios do tratamento e não de resultados.
eu falar sobre benefícios é diferente de eu falar de resultados. E isso o conselho não vai contra a gente, porque você está contribuindo com a sociedade ou com o grupo que você vive, levando informação. Informação que acrescenta e não só divulga. Esse é um detalhe muito simples. Então, a doutora Luciana, ela escreveu aqui no nosso chat a questão de contratar a empresa de marketing. Vamos lá. Doutora Luciana, contratar uma empresa de marketing é bastante complicado. Pelo seguinte, porque a agência de marketing, na maioria das vezes, não tem um conhecimento aprofundado sobre as nossas normas e leis, o que pode, o que não pode. O mundo, o mercado da saúde é um, e o mercado fora da saúde é outro completamente diferente. Então a gente não tem nem como, se nós, profissionais da saúde, nós, dentistas, temos dificuldade em entender as nossas normas e leis, se você imagina o profissional do marketing, é exigir demais dele, ele não vai saber. E assim, é muito simples você divulgar o seu trabalho usando o Facebook, por exemplo, ou usando o seu blog. É muito simples. É simples demais. Você vai se dedicar aí meia hora por dia, meia hora por dia, 20 minutos por dia, para interagir com seus pacientes no Facebook. Não é tão complicado assim. E você vai trabalhar, engajando, agregando, e aí a gente vai envolvendo, trazendo o paciente para o nosso consultório. Mas o tema de hoje qual é? Devemos usar o selfie na odontologia? Devemos usar o selfie? Não, não devemos. Mas ainda podemos? Ainda podemos. Mas pode ocorrer do Conselho Regional, Conselho Federal, ter uma imposição nos impedindo que isso venha a acontecer. Então é melhor evitar, é melhor prevenir e é melhor trabalhar nesse sentido. No sentido de fazer já a coisa certa a partir de hoje, a partir de agora. Devemos evitar o uso do selfie como ferramenta de marketing ou de empreendedorismo odontológico para evitarmos possíveis problemas futuros. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa condição. Então, a estratégia, mais uma vez, qual é a estratégia que nós devemos usar na internet? A estratégia consolidada já no mercado, uma coisa que a gente já falou muito. Estratégia é, primeiro, faça com que os pacientes te conheçam através do seu site, através do seu blog. Segundo ponto, faça com que ele goste de vocês, leve informações para eles que eles estão querendo, escute o seu paciente e busque responder aquilo que ele está querendo ouvir. Terceiro ponto, faça com que ele confie em você. O relacionamento, o contato direto, o conversa, o bate-papo, isso engaja o paciente, respondendo às suas dúvidas principalmente. E permita com que ele fale de você. Você não pode colocar um selfie, mas o seu paciente pode colocar um selfie seu sim na internet. E por último, a última coisa que a gente vai fazer é fazer propaganda. Propaganda, veja bem, quando você contrata uma agência de marketing, primeira coisa que ele vai falar, faça um site, que ali é o caminho, a verdade é a vida. Você sabe quantos sites existem hoje no ar? Existem bilhões de sites. Um site, pura e simplesmente, não vai resolver o seu problema. Porque o site não permite com que você se relacione com o paciente. Não adianta fazer um site. É importante ter um site? Sim, é importante. Mas adianta fazer um site e achar que tudo vai ser resolvido e começar a fazer propaganda? Não adianta. Existem bilhões de sites, existem bilhões de propagandas e outra, não façam spam. Fica mandando e-mail para os pacientes sem autorização deles, ou melhor, para os pacientes não, para um monte de gente sem autorização, e isso vira spam. Isso hoje em dia é crime federal. Então, não tem nada a ver com o Conselho de Odontologia, tem a ver com a nossa Constituição brasileira. Não deve fazer spam, não faça spam. Primeiro, para enviar um lote de e-mails, peça autorização do seu paciente.
Se ele aceitar, você manda. A hora que, e sempre dando a opção dele evitar de receber, ou falar assim, não quero receber mais. Então, não faça spam. Então, empresa de marketing não conhece a fundo as normas do conselho. Segundo ponto, site não vai resolver o seu problema. O que você tem que fazer? Estratégia. E onde nós buscamos estratégia? No nosso grupo de estudo ou nos nossos cursos. Tudo bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta que eu estou falando? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, já respondi o doutor Eloy, já respondi a doutora Luciana, deixa eu consultar aqui. Aí também o pessoal que está no Periscope pode fazer perguntas. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, porque afinal de contas isso aqui é um grupo de estudo, tá bom? Só para lembrar mais uma vez, hoje a gente tem uma notícia muito boa para dar para vocês. Depois eu vou falar mais à frente um pouquinho. O nosso grupo de estudo, para quem não pode assistir por inteiro ou quem quer rever novamente, vai estar disponível fica disponível durante uma semana no nosso Facebook, no Google também. Então vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Está todo mundo meio acanhado hoje. Nós estamos fazendo agora pelo Google para ficar mais fácil a adesão. Deixa eu ver, ninguém está mandando pergunta agora. Aqui no final do texto tem aqui tal. Deixa eu ver. Tudo bem. Maravilha. Muito bom. Olá, doutor Cláudio está por aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo. O doutor Vitor. Doutor Eliseu, quanto tempo, doutor Eliseu? Tudo bom? Maravilha. Fico vendo o pessoal, faz tempo que a gente se encontra. Essa é a oportunidade de a gente conversar, tecnologia é maravilhosa, né? Doutor Eliseu do Maranhão, a gente conversando aqui à distância, é fantástico isso. Então, retomando, eu queria aproveitar só para falar uma coisinha. Algumas pessoas andaram reclamando, enquanto vocês me enviam as perguntas, algumas pessoas comentaram: o curso é muito caro, o nosso curso de empreendedorismo digital odontológico. Nós estamos fazendo um lançamento essa semana, para quem quiser se aprofundar um pouco em estratégias de Facebook Marketing. Nós estamos lançando o nosso curso Facebook para dentistas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, www.facebookparadentistas.com.br www.facebookparadentistas.com.br. Quem tiver interesse, é um curso que vai começar em 1º de novembro ou 31 de outubro. Esse curso começa dia 31 de outubro e é um curso todo voltado para estratégias relacionadas ao marketing odontológico. E esse curso está com valor absurdamente reduzido, porque é pré-lançamento do curso. Então aproveita a oportunidade. Já posso até falar online a propósito do grupo de estudo, não é esse, mas só vou citar o valor. Ele sai R$ 397, que pode ser parcelado em até 12 vezes. 397 é o preço de pré-lançamento, esse preço até o dia 31. Depois muda. Então, mais uma vez, voltando ao nosso tema, para consolidar o nosso assunto, eu sei que está todo mundo... hoje é feriado, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então, resumindo, o selfie pode ser utilizado na odontologia? Pode, ainda pode, mas não se deve. E depende tudo de uma condição de interpretação, porque se tiver algum paciente que permitiu um selfie no momento e você publicou esse selfie e no segundo momento ele mudou de ideia, ele pode te acionar no conselho de odontologia. E aí depende muito realmente de como o conselho ele vai assimilar, aceitar ou não aceitar a reivindicação ou o questionamento desse paciente. Porque a gente sabe que no relacionamento humano tem momentos bons e momentos ruins e depois momentos bons.
E às vezes as pessoas, por uma questão muito particular, às vezes mudam de ideia e acabam querendo, acaba comprometendo o nosso trabalho. Então o uso de selfie eu recomendo que você realmente não faça. O Conselho Federal de Medicina proibiu e eu recomendo que você já se previne e não faça também. Agora, se o seu paciente voluntariamente quiser fazer um selfie de você e ele no consultório, aí eu não vejo problema, porque é ele colocando, é ele publicando e ele compartilhando. Você pode colocar como compartilhado, que é compartilhado dele, mas não você pegar a foto e você publicar. Ele publica e ele compartilha com você. É um caminho que ele pode depois, se ele mudar de ideia, ele tirar. Então é uma estratégia. Se o seu paciente quiser fazer um selfie, ele pode, mas você não deve publicar. Você deve deixar ele publicar e ele compartilhar, para que você não tenha um comprometimento. Como eu já falei inúmeras vezes hoje, o nosso conselho ainda permite, mas por uma medida preventiva já vamos evitar isso. Tudo bom? Então a gente vai encerrando, porque eu sei que tem muita gente que está naquela condição de feriado. Eu queria convidar vocês a mandar e-mail para mim com suas dúvidas, com suas sugestões. O nosso e-mail é contato@professorpaulocoelho.com.br, contato@professorpaulocoelho.com.br. Você pode mandar através do tweet para a gente, o nosso canal do Twitter, o nosso canal @Prof. Paulo Coelho, que aí fica fácil da gente interagir. Eu quero ajudar você, eu quero participar, eu quero estar junto com vocês. Então, estamos juntos nessa caminhada e juntos eu acredito que nós vamos vencer a crise. Você precisa fazer algum curso meu? Não, você não precisa fazer um curso meu. Eu te convido a fazer. Mas você não necessariamente precisa fazer. Você precisa estar junto conosco no nosso grupo de estudo. Antes a gente estava fazendo toda semana, as pessoas não estavam conseguindo acompanhar. Agora nós vamos fazer periodicamente. Eu vou mandar um e-mail para você comunicando o nosso próximo encontro e você é muito bem-vindo. Isso aqui é um momento nosso, um momento particular, é um momento gratuito, é online, é gratuito. Você não tem despesa e você acaba assimilando conhecimentos que é importante para o crescimento e o desenvolvimento da nossa profissão. Então estamos juntos nessa luta. O país, infelizmente, passa por um processo econômico difícil, a crise, os pacientes estão recebendo menos, alguns estão perdendo emprego, e isso reflete diretamente no nosso trabalho, e nós temos que aprender, ou então a treinar como nos desenvolver. Então, o meu e-mail é contato@professorpaulocoelho.com.br, tudo por extenso, tudo em letra minúscula, bem simples. contato@professorpaulocoelho.com.br. Peço para você mandar um e-mail para nós. O nosso Twitter e o nosso Periscope, para quem está no nosso Periscope, é @Prof. Paulo Coelho. Eu vou ficar muito feliz em poder responder as suas dúvidas, em poder te ajudar, porque eu te ajudando, eu estou me ajudando também, porque eu também sou dentista clínico, eu tenho meus consultórios, ralo pra caramba como você, e estamos juntos nessa empreitada. Nosso próximo encontro, ainda não estou com a data definida, eu vou te mandar um e-mail, mas com certeza vai ser agora alguns sábados. Eu não posso assistir sábado de manhã, vai ficar gravado para você assistir depois. E o meu e-mail é 24 horas por dia, tá lá, eu respondo a todos os e-mails. Tudo bom? Então, só para a gente falar, eu gostaria que você, para quem tem interesse de se aprofundar no Facebook, nós estamos lançando no dia 1º de novembro até o nosso curso facebookparadentistas.com.br, www.facebookparadentistas.com.br. Tem o nosso curso, vai ser um curso maravilhoso e um curso a um preço bem simplificado, que ficou bem em conta, que é um valor de R$ 397, parcelado em até 12 vezes. Quer dizer, é só fica na liberdade. Tem os nossos cursos, tem os nossos encontros aqui, e eu quero de verdade que nós vençamos a crise. Nós estamos juntos nesse barco, tanto no nosso grupo de estudo quanto nos nossos cursos. Então eu quero te desejar um bom feriado, eu quero te desejar uma boa semana, que você consiga realmente aproveitar esses dias para descansar, um momento com a família, um momento de oração, um momento de preparo
para a gente enfrentar essa crise juntos. Então um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado.